Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quero saudar todos os amados irmãos, com a maravilhosa e doce paz do Senhor. E que o Espírito Santo enche a tua vida de paz, alegria e da unção. Meus amados irmãos, agora de noite, estava lendo a palavra, peguei um livro para ler, e Deus me deu uma revelação maravilhosa sobre a obra maravilhosa do Espírito Santo. Em Gênesis 1, versículo 2, que diz assim: E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso aqui é extraordinário, meus amados irmãos. Se você ler sem a revelação do Espírito Santo, são apenas letras, mas quando Deus revela é maravilhoso. Nós vemos aqui que a palavra diz que a terra estava sem forma e vazia. Só havia caos, só havia escuridão, não havia vida, não havia nenhum resquício de vida aqui. Só escuridão, só o vazio e só o caos. Mas algo extraordinário começa a acontecer aqui. O Espírito Santo, que é vida, começa a se mover aonde não havia vida. E mesmo antes de Deus dizer haja luz, o Espírito de Deus já estava se movendo. E quando Deus fala e haja luz, o Espírito Santo, a terceira pessoa maravilhosa da Trindade, ele começa a trazer vida. E algo maravilhoso, extraordinário começa a acontecer. Aonde não havia vida, agora começa a ter vida. O Espírito de Deus começa a criar. E é algo extraordinário. Então, o que o Senhor mostrou? Da mesma forma, nós, quando nós não tínhamos ao Senhor em nossas vidas, nós também éramos o caos e o vazio, cheios de pecado, cheios de negridão das trevas. A palavra mesmo diz que nós estávamos em trevas, nós não estávamos na luz, não é verdade? Não havia vida em nós, nós éramos mortos espirituais. Mas quando o Espírito de Deus começou a se mover em nós, e quando Yeshua chamou por nós, que nem a palavra diz, que as ovelhas de Yeshua ouviriam a sua voz. Quando nós ouvimos a voz de Yeshua nos chamando ao arrependimento, nos chamando para segui-lo, nos chamando para ser salvo, o Espírito de Deus, a mesma coisa que ele faz sobre a terra, porque foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que fez todas as coisas. Ele em nós, quando Yeshua nos chamou, quando nós ouvimos a voz do Mestre, algo extraordinário aconteceu. Dentro de nós, a luz verdadeira, a luz que alumia o mundo, ela começou a fluir. E nós estávamos mortos em pecados e delitos. E o Espírito de Deus começou a trazer vida aonde não havia vida. E onde era o caos e o vazio, passou a ter vida. Passou a ter vida e vida em abundância. E Deus recriou a nossa alma e o nosso espírito, ressuscitando. E Deus, através do seu Espírito Santo, ressuscitou a nossa alma e o nosso espírito. E o mais maravilhoso, antes de Deus falar, o precioso e maravilhoso Espírito Santo já estava trabalhando em nós. Que Deus tenha abençoado vocês grandiosamente. Se você hoje, meu amado irmão, está com uma vida no caos, uma vida longe de Deus, onde só há trevas, onde só há escuridão, deixa o Espírito de Deus se mover em você. E ele vai trazer vida e vida em abundância. Eu salvo todos os irmãos com a maravilhosa e doce paz do Senhor.